A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de evangelização, de apologética da doutrina católica aqui pelo YouTube. Se você está vendo esse vídeo pelo canal Dois Protestantes, não esqueça o like, se inscreva. Se você está vendo pelo canal Apologética Católica e Debates, esses debates por quê? Debates com o Padre Lustor. Esses dias chegou um protestante lá e disse: por que esse nome de debate, se você não quer debater comigo? Não. Debate porque nós trazemos a dublação, tá? Do vídeo do Padre Estouro com pastores. Mas esse vídeo aqui não é o caso, meus irmãos. Esse rapaz protestante foi criado no protestantismo, arrumou uma namorada católica, e a namorada católica, como um bom católico, ele tendo muitas dúvidas, não é? Levou ele ao Padre Estouro para ele tirar suas dúvidas com o Padre Estouro. Olha o que vai dar. Assista esse vídeo do começo ao fim. Você vai ver a graça de Deus acontecer. Bom vídeo a todos. Meta o dedo no like. Como se chama e a que igreja você pertence? Boa noite a todos. Meu nome é Arão Elias Vasquez. Sou do estado do México. Tenho 20 anos. Desde que nasci. Fui criado numa igreja protestante cristã. Não fui batizado. Por isso eu preciso de aproximar de Deus. Não consigo na minha igreja se aproximar de Deus. Que sai pelas casas ensinando, com um som em cima do carro. Mas eu continuei trabalhando, crescendo. E eu conheci uma pessoa muito importante no meu trabalho. Está falando da namorada. Que já emocionado já, o coitado do rapaz. E que eu contei para ela meus problemas pessoais, mentais, e essa pessoa vive comigo, me mostrou seus vídeos, sua pregação, sua forma de ensinar, e a mensagem que você dá é verdadeira. Eu não conheço nada da minha igreja. Aqui antes, claro, pertencia. Não sabia nem quem fundou essa igreja. Nem sobre o batismo, não sabia nada, absolutamente nada. Eu não me importava também em conhecer. Eu me dedicava só às coisas dos jovens, às coisas dos jovens. E a minha noiva foi Deus que colocou na minha vida. Venha cá, jovem, o padre está chamando. E como bom católico, levou ele ao Padre Estouro, né? Esta moça é digna de conhecer e de admirar. E de felicitá-la. Veja só. Aí sim. Deus te abençoe, menina moça. Com a ajuda da igreja, comecei a conhecer, da igreja católica, comecei a conhecer a liturgia da igreja. E eu acho isso maravilhoso, conhecer. Mas isso era diferente, era tudo diferente que fui vendo tudo fora da minha seita, da minha igreja. Depois eu conheci o pai dela, conheci sua família. E então Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu acredito absolutamente em Deus. Em Cristo. E na sua igreja, hoje na sua igreja, foi evangelizado. Não sou católico, todavia, porque sou pagão. Olha só, a namorada evangelizou esse rapaz, que maravilha, hein? Na minha igreja onde vivia, eu nunca fui catequizado, mas eu agradeço a eles por falar de Cristo também para mim. Mas eu agradeço a Deus por colocar ela na minha vida. Esse já está emocionado, não aguenta mais falar não. Quando arruma uma pessoa de Deus é assim, ó. Sempre a gente vê, né, os protestantes começar a namorar com a parte católica e levar a parte católica ao protestantismo. Aqui foi totalmente o contrário. A moça que levou o rapaz para a igreja. E ele está fazendo uma catequese sobre o batismo para ser batizado na igreja de Cristo. Louvado seja Deus por isso. O filho, ele é protestante, nunca foi católico, vai ser batizado na igreja.
Eu assisto seus vídeos, me interessam muito. Seus diálogos com outros pastores, as perguntas, as respostas que o senhor responde às perguntas protestantes. E eu vejo que o senhor conhece muito bem de Bíblia. E eu acredito que as perguntas que fazem e o senhor responde, pode também responder as minhas, terá minhas dúvidas. Minha primeira pergunta é: o reino dos céus é sobre o reino dos céus. Eu não entendi. Reino do céu do quê? Qual é a pergunta? O que é o reino de Deus? Sim, como é? Como? Ou seja, como eu quero que você me descreva em que consiste o reino de Deus. O reino de Deus, São Paulo vem dizer em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, algo que nós devemos ouvir. E você pode ter as suas interrogações. Vamos escutar. Como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisa que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não viram, coisas que a mente humana não é capaz de imaginar. Esse é o reino dos céus que Deus tem preparado para nós. Que Jesus Cristo, o Senhor, vem mostrar dessa maneira. João 14, 1 em diante. Vem mostrar de uma maneira, como fosse visível. Não perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo também vem dizer que no reino dos céus há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois de preparar, voltarei a vós. E tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Então Jesus Cristo vem falar do reino dos céus. Mas vem dizer que o reino dos céus é uma mansão, é uma casa. E uma casa tão maravilhosa que vai nos levar para lá. É o mesmo destino que ele tem para nós. E nós cremos no que ele ensina. E São Paulo pinta dessa maneira. 2 de Coríntios 5, versículo 1 em diante. São Paulo pinta o reino de Deus de uma maneira parecida com a de Cristo. Porém, nos pode dar a ideia de como que é, para responder sua interrogação. Sabemos com efeito que ao desfazer desta tenda que habitamos, deste mundo, receberemos uma casa preparada por Deus, não feitas por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. São Paulo vem dizer, para que possamos ver, veja que ele diz, uma mansão não feita por mãos de homens, feitas por Deus, no céu, e é eterna. É só uma maneira de expressar que o reino dos céus é alegria, é amor, é paz, ao ponto que nós vimos, que nem ouvido ouviu, nem língua falou e nem pensamento humano pensou. O que Deus tem preparado para cada um de nós. Porém, temos que crer na graça de Cristo, que a palavra é paraíso, o reino. Para nós, o reino e o paraíso não diz nada, mas para o povo judeu, o reino era o mais valioso para eles, para o povo judeu. Porque o rei tinha a riqueza maior em suas mãos. E tudo era de ouro, pérolas preciosas. E todo mundo queria estar compartilhando uma mesa com um rei. E ele era somente o que desenhava e compartilhava com o rei as maravilhas do reino.
E Jesus aproveita para dizer que o reino dos céus, que há um rei que nos convida a cada um de nós a estar na mesa com ele, comendo na mesa dele, com ele. Lucas 2:28 vem mostrar que vamos estar com ele no reino dos céus, se cremos nele. E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho do reino ao vosso favor. Um reino, como de Salomão, como de Davi, que nós não entendemos, mas o povo judeu entendia. Porque era para eles, eu vos preparo um reino, como meu pai me deu a mim. Eu disponho para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino. Aí está. Algo maravilhoso, um dom maior que o rei vai nos dar, nos convidar a comer na sua mesa. Assim Jesus Cristo fez. Então, no seu reino, sentaremos para comer. Tem outra pergunta? São 4 perguntas. A segunda é: por que o purgatório? Primeiro, com a razão e depois com a Bíblia. Se você é uma pessoa santa, muito de Deus, faz as coisas perfeitas, acredita no Senhor, e você é tão santo, melhor que qualquer outra pessoa, de repente você vai num semáforo e vem outro carro quando você é passando. E passou. E você vê quando outro carro passou em sua frente, você insulta. Nesse insulto, você acelera com fúria e o carro bate e você morre. Isso é um pecado? Grosseria não é pecado? Sim, bom, e isso é uma grosseria. Isso é pecado? Ah, então você morreu com esse pecado? Um exemplo. Então você era santo, mas nesse momento fez uma grosseria. Pergunto. Não há esse pecado porque você não é pecador, mas só isso. Você crê que Deus é capaz, esse Deus amor, de misericórdia, mandar você ao inferno eternamente, sem se importar só por causa disso? Você acredita que você pode entrar no céu limpo, com esse pecado? Não. Então o que fazemos? Para onde Deus vai mandar? Para o céu não pode ir. Para o inferno tampouco, que não é um pecado para levar ao inferno. Quando Jesus Cristo, em Mateus 5:25, nos ensina outra coisa, onde vamos nos purificar. Apagar essa grosseria, para não ir para o inferno, escute. Põe de acordo com o teu adversário enquanto estás a caminho. Você tem que estar de acordo, tem que perdoar, porque você insultou ele. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro. O juiz é Deus, e sejas posto em prisão. A figura do purgatório é o cárcere. Uma vez no cárcere, o cárcere pode ser o céu, o purgatório, o inferno. Mas aqui, vamos ver. Em verdade te digo, não sairás dali até pagar o último centavo. Sairá ou não sairá daqui? Sim. Quando? Quando completar a purificação. E o inferno pode sair? Não. Então esse cárcere não é o inferno. Pergunto. Esse cárcere seria no céu, onde você ia pagar? Esse cárcere seria pagar, você vai pagar até 8 centavos, seria o céu? Não. Não. Então, é aí onde os católicos tiram a doutrina diferente do céu e diferente do inferno, onde nós vamos pagar ou até 8 centavos, e é aí que nós chamamos de purgatório. Purgar, purificação, pagar. Pagar porque Jesus disse, sairá. Então, declaro, sairá. Do inferno não sai, do céu não sai. Quando apagar até o último centavo, ou seja, purificar. São Paulo também disse isso. 1 Coríntios 3, versículo 13 em diante. São Paulo também disse isso. E disse, parecido, agora usa o termo fogo, como sinal de purificação. A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento.
irá demonstrá-los pelo fogo e provará o que vale o trabalho de cada um. Se continuar a resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará os danos, e ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Sim, se salvará. Será salvo. Sim, mas passando através do fogo. Aí, se passar pelo fogo, se salvar, é que nós chamamos de purgatório. A igreja deu esse nome de purgatório. Quer fazer outra pergunta? Bom, a seguinte e a terceira é: e o inferno? E o que é o inferno? Quem são? O que seriam? O que se espera do inferno? Mateus capítulo 3, versículo 12, Luiz. 3:12 de Mateus. Vamos ver. Não é isso aí. Mateus 3, mas não é o verso 12. Queimadas no fogo. É o 12. É o 12. Três oito não. É o 3:12. Fala: será queimado no fogo inextinguível. Mateus 3:12. Luiz está no capítulo 1. Ah, Luiz. Eita, Luiz. 3:12. Isso mesmo. Tem na mão a pá. É 12. Tem na mão a pá. E limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. A isso chamamos de inferno. Jesus fala, mostra, como um fogo. Ou seja, quando você imagina se meter com o que não presta. 1 minuto, bota a mão numa chama de uma vela, só 1 minuto, você não aguenta. Agora mete todo o seu corpo dentro de um forno, no fogo. E não por 1 minuto. Para sempre. Isso é um tormento muito grande. E diz, fogo e não se apagar. Mateus 18:8. Jesus Cristo diz dessa maneira. Outra pessoa pode dizer, não estou de acordo. Porque me parece que Deus é misericordioso e não existe inferno. Parece como você atira um inferno. Já estão do inferno, aí diz que o inferno não existe. Mateus 18:8. Portanto, pois tua mão e o teu pé te fazem cair em pecado, corta-o e lança longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo os 2 pés e 2 mãos, e seres lançado no fogo eterno. Fogo eterno. E por último, Mateus 25:41. Então aqui vemos como Jesus Cristo mostra que existe algo que chamamos de inferno. Então se dirá aos da esquerda: arretirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí é onde a igreja ensina que isso é inferno. E que é um grande sofrimento. Tem mais pergunta? Bom, a última seria: de que maneira? Bom, eu estou iniciando a catequese com a ajuda dela e aprendendo algumas coisas. Porém, como eu posso proporcionar ou ensinar ou minha família, do meu trabalho e minha família evangelizar? Como eu posso fazer isso? Ou qualquer outra pessoa? Bom, deve ensinar a praticar normalmente na última comida da noite, seria bom, que é a janta. Na janta, e no outro dia que você levantar e vai comer,
Você ajuda? Enfim, bom, e ajudando aquilo que você se alimentou. E você comeu o alimento e a comida da manhã é necessária para o estômago, para reforçar o corpo. Portanto, você deve jejuar. E para isso não cria dores, horrores na barriga, dores. Criar essas coisas, uma banhazinha na barriga. Ele está falando sobre o jejum, né? Um jejum mais rigoroso. É sobre o jejum. Você come de manhã. Amanhã tem que comer. De qualquer jeito tem que tomar o café. E então, o almoço, no meio-dia, você come a metade do que você comia. E à noite você não come nada. Ou quer fazer mais um jejum mais rigoroso, você come bem de manhã e não come meio-dia. E só come na ceia. Na janta. Somente, Senhor, eu queria comer, porém, não faço por amor a ti. Pode ser um dano ao corpo. Mas durante a noite, aquilo que vai... O estômago destrói tudo aquilo que você comeu pela manhã. E vai fortalecer o espírito. Por que fortalece o espírito? Porque quando você... É como você vai ser um domador... Como, por exemplo, um domador de cavalo. Vai dominar o cavalo. E ensina, vai golpeando, vai batendo, vai pondo rigor para que ele, através das rédeas, possa ser amansar o cavalo. E quando você faz isso, sentindo que o cavalo vai sentir quem manda é você, o cavalo vai lhe obedecer. Aprende. O corpo é como um cavalo. E o espírito é inteligente. Tem que dizer o corpo, a quem mando eu. Imagina você, espiritualmente falando, você monta num cavalo e não sabe montar no cavalo. E o cavalo vai se dar conta que você não sabe nem montar. E cavalo por aqui, o cavalo emperra e não quer andar por ali. Ele se levanta as patas ou então ele breca. Porém, se você diz, monta no cavalo, e o cavalo quer se brincar e você é esperto. Não, aqui mando eu. E o cavalo diz, aqui tem alguém que sabe montar. E você doma. O jejum é para domar o corpo. É para que o corpo não me engane a mim, ao meu espírito. Porque eu tenho que atuar segundo a carne ou segundo o espírito. E para aprender a atuar segundo o espírito, eu tenho que dominar a carne. E uma maneira de dominar é com o jejum. E assim faz. Bom, muito obrigado por seu ensinamento, por as respostas. Por último, minha noiva tem uma pergunta a fazer para o senhor. Eu gostaria que desse dar um conselho. Aqui no México a tradição diz que tem que dar oferenda aos mortos. Minha parte eu vejo que isso está errado. Dar oferenda aos mortos. O que os mexicanos fazem? Celebra o Dia dos Mortos com coisas satânicas. Há uma tradição no México. Uma tradição no México que vem dos ancestrais, onde se acostumavam dar de comer aos mortos. Eles pensavam que os mortos vinham comer essas comidas. E eles davam comidas. Porém, eles não conheciam o Evangelho de Jesus Cristo. Está se referindo aos maias, né? Os astecas. Então, agora vocês no México conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. E conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, sabe que quando a pessoa morre, vai para a presença de Deus. E que já não pode voltar para cá. Lucas 19, versículo 27. Já não pode vir para cá. Já não pode vir para cá. Estão pisoteando o Evangelho de Cristo se fazem isso. E mantendo os costumes pagãos da herdade dos seus pais, que deveria ser purificado. Lucas 19, 27.
16, 27, o jovem rico e Lázaro. 16, 19. 27, 16, 27. Disse: rogo, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles testemunhem, que eles recebam a evangelização e não venham cair nesse lugar de tormento. E Abraão respondeu: esse lá tem Moisés e os profetas. Ouçam. O rico replicou: não, pai Abraão. Mas se forem a eles algum dos mortos, eles se arrependerão. Abraão respondeu: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então aqui diz que isso não é possível, um morto vir de lá para cá. Não é correto isso. Que os mortos venham para cá e venham comer aqui. A pretonilo lhe patina, coco lhe patina. Se você quer fazer algo pelos mortos, essa comida que você vai se perder mesmo, essa comida que você vai colocar lá, dando culto não é a Deus, é aos deuses que estão fazendo isso. Pega essa comida e vá dar a um pobre que está com fome. Matar a fome de quem está com fome. Faça isso. Padre, o que fazemos com a cultura? O que fazemos? Tem que cristianizá-la. Tem que evangelizá-la. Como? Se acostumamos a fazer algo pelos mortos, dentro da Igreja Católica, temos uma cultura cristianizada. No dia dos mortos, vai à tumba, ao túmulo, para se recordar. Não dizer que vem um morto, mas se recordar essa pessoa, rezar por ela, onde pede a Deus por essa pessoa. Veja como está cristianizando o Evangelho nessa cultura. Isso é correto? Porque não fazemos, se nós somos cristãos e não pagãos. Por que manter a cultura pagã? Vocês são mexicanos e sabem que a cultura de vocês, oferecendo aos deuses, que arrancavam pessoas a Deus, arrancavam o coração, eram os maias, faziam isso. Quando me contaram tudo isso, quase que eu tive um infarto. Tem que ser purificado dessa cultura? Isso é parte pagã? Tem que desprender disso? E que Jesus Cristo nos ensinou. Em na sua palavra. Josué 24, versículo 12. Nos ensinou que nossos pais, que nós vínhamos da cultura pagã. E temos que tomar uma decisão já. Já basta. E essa decisão devemos tomar pessoalmente. Eu tomo, eu assumo. Pergunta não importa se não quer se converter. Mas eu tenho que tomar minha decisão. Eu sou cristão, sou crente. Josué 24, versículo 12 em diante. Então verão vocês, queridos irmãos, como a Bíblia nos apresenta que essa cultura, essa tradução é pagã. Cultura pagã. Temos que despojar-se delas. Fazendo o que Deus manda. Josué 24, 12. Em diante. E disse Josué a todo o povo: assim diz Javé, Deus de Israel: vossos pais habitaram no outro lado do rio. Vossos pais ancestrais, estão falando dos mexicanos, ancestrais mexicanos, viviam do outro lado. Nós vivimos desse lado. O outro lado é quando não conhecia a Deus. Desse lado é como já conhecemos a Deus. Aquele lado é quando nós honrávamos os deuses. Esse lado quando oramos o verdadeiro Deus. Do outro lado é quando temos os costumes pagãos. Esse lado é quando evangelizamos. Não cremos na cultura pagã. Disse Josué a todo o povo:
Assim disse Javé, Deus de Israel: vossos pais habitaram antigamente do outro lado do rio. Isso é, pai de Abraão, que serviam a deuses estranhos. No México também, sacrifícios humanos. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor, e sirvam com retidão e fidelidade. E tirai os deuses que vos serviram, vossos pais, além do rio do Egito. Temos que tirar isso. E são costumes, tradições pagãs, que tem que tirar aí de fora. Que tem dentro de vocês, mexicanos. Que tem dentro de vocês, mexicanos. Os deuses a qual serviram vossos pais do outro lado do rio. Esses costumes pagãos que serviam antes no Egito, e sirvam a Javé. Aqui está falando de Jeová porque é a Bíblia protestante. E sirvam a Javé. Porém, escolhei hoje a quem servir. Escolhei hoje a quem quereis servir, mexicanos. Escuta a palavra de Deus através de um sacerdote. Não sejam apenas ouvintes. Escolhei hoje a quem devereis servir. Escolham hoje que cultura vocês querem carregar. A dos antepassados, cultura pagã, ou a desse lado de cá do rio, a cultura cristã. Escolhei qual seguir. Escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além do rio, 3 vezes desses o outro lado. Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, a decisão do caso. Porém, a mim, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Pacata. Muito bem. Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe pague, Deus abençoe vocês. E você está no caminho certo. Deus abençoe a todos vocês. Oxalá possa um dia formar um santo lar e uma santa família. Deus abençoe a todos. Muito bem, meus irmãos, vocês acompanharam aí as perguntas edificantes desse jovem que está se preparando para receber o santo batismo, vindo à igreja católica, porque ele não foi católico, não está voltando, está vindo ao seio da igreja, né? E o Padre Luiz Toro fazendo esse belo trabalho de evangelização. Se inscreva no canal, não esqueça aquele like, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.